Oi pessoal do cursinho, tudo bom? Então, aula 12, uma aula bastante simples, apenas eu quero que vocês entendam o conceito básicos de funções. Turma Medicina, página 180, extensivo, página 178. A aula é a mesma, mas eu vou trabalhar com a folhinha, tudo bem? Então, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, olha esses dois desenhos aqui, vamos comparar uma coisa entre eles. Toda função tem o seu gráfico, mas nem todo desenho que a gente encontra é representado ou representa uma função. Então vou dar um exemplo, isso daqui é uma função. Como é que a gente sabe se um desenho é função ou não é função? Ó, esse aqui é a função, pelo seguinte, traça linhas verticais ao eixo X. Eles têm que cortar o desenho em um único ponto, olha aqui, só em um. Se isso acontecer, esse desenho é gráfico de uma função. Caso contrário, olha aqui, ó, tracei uma linha vertical, está cortando em mais de um ponto, então não é função. Esse é função, esse não é função. Toda função ela é composta por pontos, e se é ponto, ele é um par ordenado. Então, por exemplo, como é que a gente faz leitura no gráfico? Se o x vale 3, o y vale 5, quer dizer que essa função passa pelo ponto de coordenadas 3, 5, ou equivale a dizer que f de 3 é igual a 5. Lembra da aulas 10 e 11, notação f de x? É aqui. Agora, para cada tipo de função, ele tem uma família de gráficos. Gráficos são retas. Função de segundo grau, gráficos são parábolas. Não se preocupa com isso, porque nós vamos ter aula específica. Vou gravar daqui a pouco, inclusive. Existem funções, também, aqui é só exemplo, tá? Funções chamadas exponenciais. Isso daqui vai cair bastante esse vestibular. Né? Olha aqui, ó. Isso daqui é uma função exponencial crescente, função exponencial decrescente. Existem funções trigonométricas. Meu, que gráfico nojento. Mas é uma função trigonométrica, tá? Desculpa aí. Todo gráfico de uma função corta o eixo x? Não necessariamente. Quando cortar o eixo x, onde corta, tem um nome, chama-se raiz. Todo gráfico corta o eixo y? Também não necessariamente. Por exemplo, aqui é um gráfico de uma função onde corta o eixo y. E onde corta o eixo y, o x sempre vai valer zero. Por exemplo, a função logarítmica, ela corta, por exemplo, aqui log de x na base 2. Ela corta o eixo x, então ela tem raiz, mas ela não corta o eixo y. A exponencial, vamos pôr uma exponencial aqui, ó. Y é igual a 2 elevado a x, só por exemplo. Ela já corta o eixo y, mas não corta o eixo x. Mas esses detalhes nós vamos ver em outras aulas, tá bom? Então, no nosso portal tem a lista de exercícios da aula 12 à disposição de vocês e qualquer coisa vocês perguntam para mim pelo Instagram que eu respondo. Tá bom, gente? Bons estudos. Tchau!